A vida de Sansão, ela ilustra que nem sempre um bom começo é garantia de um bom final. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Sansão teve um começo brilhante, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da força física, usado por Deus, separado por Deus, escolhido pelo Senhor para ser o libertador do povo. Olha que tremendo. O nome dele significa ensolarado. Ele teve um começo brilhante, mas infelizmente ele terminou mal. Sansão tinha tudo para dar certo, irmãos. O nascimento dele foi precedido pela visita de um anjo do Senhor. Depois você lê Juízes capítulo 13, verso 3. O nascimento dele foi resultado de um milagre, porque a mãe dele não podia ter filhos. Tem pessoas que foram fruto de um milagre de Deus. Tem pessoas que receberam livramentos tremendos do Senhor, mas com o tempo eles enveredaram por um caminho que não era o caminho de Deus. Eles puseram tudo a perder. A mãe de Sansão era estéril. O nascimento de Sansão foi motivo assim de júbilo, de alegria, porque ela não podia ter filhos, mas ela recebe uma visita de um anjo e fala: olha, você vai engravidar e o seu filho é separado para mim. Seu filho faz parte de uma grande obra que eu quero fazer no meio do povo de Israel. E no ventre, Sansão já foi consagrado a Deus. Ele seria nazireu, separado para o Senhor. Os pais eram pessoas piedosas, eram pessoas tementes a Deus. Sansão cresceu num lar cristão, num lar estruturado. Ele teve um referencial de vida da mãe e do pai, porque os pais eram pessoas que buscavam a Deus, eram pessoas de oração. Ô, meu irmão, talvez você não cresceu num lar assim, estruturado, né? Talvez você viu coisas praticadas pelo seu pai ou pela sua mãe que não serviram como referência para a sua vida espiritual. Mas certamente Deus colocou pessoas no seu caminho que são exemplo para você, que são um modelo a seguir. Sansão, ele nasceu e cresceu em um lar onde Deus era adorado. Deixa eu ler aqui, Juízes capítulo 13, o versículo 8. Olha só, versículo 8. Juízes capítulo 13, verso 8. Então Manoá orou ao Senhor. Olha só, os pais dele oravam a Deus: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. O pai dele estava orando a Deus para que o Senhor desse direção à decisão que ele deveria tomar em relação ao filho que iria nascer. Olha só, irmãos, olha o lar onde Sansão nasceu e onde ele cresceu. Um lar onde os pais buscavam a direção de Deus. Eu sei que muitas pessoas hoje se afastaram do Senhor, estão fora dos caminhos de Deus, fora dos propósitos do Senhor, porque às vezes não tiveram uma referência cristã dentro dos seus lares. O que viram foi o paganismo, foi idolatria, foi um lar totalmente desestruturado, mas Sansão não poderia dizer isso. A queda dele, o caminho que ele escolheu, foi fruto da sua própria concupiscência. Ele escolheu os seus caminhos. E nós estamos tentando aqui entender o que aconteceu na vida dele. Porque ele começou a sua liderança debaixo da unção do Espírito. O versículo 25 do capítulo 13 de Juízes diz assim, olha, o Espírito do Senhor começou a agir nele. O Espírito do Senhor começou a agir na vida de Sansão. Deus tomou a vida de Sansão.
e fez dele um homem cheio do Espírito Santo. Já antes de nascer, os pais dele já tinham recebido a revelação de qual seria a missão dele, o propósito da vida dele, que era libertar Israel. Então ele cresceu sabendo qual era o propósito de Deus para a sua vida. E a pergunta que nós nos fazemos é: por que ele começou tão bem, mas terminou tão mal? Como pode um homem começar como um príncipe de Deus, mas terminar como palhaço nas mãos do inimigo? Algumas coisas aqui a gente não tem como deixar de mencionar. Sansão foi uma pessoa que escolheu andar sozinho. Ele não levou a sério o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 18, que diz assim: não é bom que o homem esteja só. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 9, diz assim: é melhor ser dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Então Sansão, quando ele faz as suas escolhas, ele faz sozinho. Ele não considera a opinião de outras pessoas. Ele não considera a opinião de seu pai, da sua mãe. Na sua mente, ele toma as suas decisões sozinho, sem consultar outras pessoas. Ele já chegou da terra do inimigo com uma decisão tomada. Então Sansão foi alguém que escolheu andar sozinho. E é interessante que quando a gente começa a examinar a vida de grandes homens, de Deus na Bíblia, nós vemos que esses homens andaram com pessoas. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, ele escolheu andar com os 12, ele andou com pessoas. Paulo, a maior referência de liderança cristã no Novo Testamento, andou com pessoas, discipulou pessoas, fez as suas missões com Barnabé, com Silas, discipulou Timóteo, Tito, andou com pessoas, foi acolhido na casa de pessoas. Às vezes, as pessoas é que vão fazer a diferença na nossa vida. E eu sei que muitas pessoas estão sentindo essa falta de contato com pessoas por causa da pandemia. E isso é natural. Mas você pode amenizar isso, não se misturando, não entrando em aglomerações, mas fazendo uma chamada de vídeo, sabe? Se comunicando. Nós temos várias formas de comunicação hoje em dia, mas nós preferimos nos isolar. Sansão, um dos erros dele foi querer andar sozinho. Moisés, em Êxodo capítulo 18, mostra Moisés recebendo um conselho do seu sogro, de um homem chamado Jetro. Moisés estava aconselhando uma fila de gente que não terminava nunca. E Jetro falou assim: não, você não precisa fazer isso sozinho. Escolha homens que vão te ajudar, porque senão você vai desfalecer, você vai morrer de cansaço, Moisés. Então Moisés ouviu pessoas. Davi, quando pecou, ele estava sozinho, Mas para que ele voltasse a ter o seu ministério restaurado, ele precisou ser confrontado por um homem chamado Natã, um profeta. Josué andou com Moisés. Enfim, são várias menções na Bíblia aqui. Então, nós precisamos ter alguém a quem nós prestamos contas. A minha esposa costuma dizer assim: você não quer prestar contas, não se case. Porque quem anda sozinho, irmãos, a tendência é andar por caminhos errados, é fazer coisas erradas. Diga onde você está indo, com quem está indo, o que você está fazendo. Isso chama-se prestação de contas. É importante nós termos a quem prestar contas. Ah, eu só presto conta a Deus, pastor. Pois é, mas nós criamos na nossa mente uma ideia de que Deus é misericordioso, que Deus é perdoador, que Ele não se ira. Então,
e como ele não está fisicamente presente na nossa vida, apenas espiritualmente, Deus é espírito, nós não levamos tão a sério a presença do Espírito Santo. Então nós precisamos ter pessoas com quem andamos. Ter alguém com quem você converse, com quem você desabafe.